Olá pessoal, estamos de volta. Adriano aqui de novo com a gente, Marcos Miller. Opa, Vamos continuar aqui hoje então falando de ClearPass, né? Tem mais coisa sobre ClearPass que a gente precisa falar aqui. Antes, vamos só dar um passo atrás aqui e para a gente fazer então, recapitular aqui como é que funciona basicamente o ClearPass, isso. analisando o contexto do usuário. Que a diferença, o grande diferencial assim né, em vez de você simplesmente autentificar um usuário, uma senha, na verdade eu vou autenticar o contexto daquela conexão, né? Sempre lembrando quem, usuário, credenciais, onde ele está, quando, que momento ele está se conectando à rede, onde, em que local, em que porta do switch e que dispositivo ele está usando. É um dispositivo corporativo, é um dispositivo pessoal, é um laptop, é um tablet, é um smartphone. Isso é importante, segurança baseada em contexto. Exato. E com relação ao dispositivo, que a gente fala do profiling do dispositivo, né? Como que o ClearPass faz o profiling, identifica cada dispositivo aí na rede? Isso, ele tem várias técnicas para fazer esse profiling, né? Até a mais comum, como a gente viu já, era a questão do fazer o elemento de rede, mandar uma cópia lá do DHCP, um DHCP relay, para o ClearPass e tira uma série de informações. Mas tem outras, se eu fizer uma autenticação via portal, eu vou tirar informações do browser do usuário. Mas eu posso fazer um scan numa porta específica e identificar uma assinatura. Eu posso ler através de interfaces de Windows. Enfim, tem várias técnicas que a gente pode ou não usar, né, para incrementar a base de dados de profiling do dispositivo e com isso ele consegue autenticar, por isso que ele consegue autenticar o dispositivo do usuário. Então ele faz isso tanto passivamente via DHCP ou ativamente usando outros recursos aí. E a gente pega até um gancho, isso é interessante, porque assim, essa questão do contexto, né, quem, quando, onde, qual dispositivo, traz aquela questão, então eu consigo autenticar dispositivo também, né, então isso traz aquela questão do IoT, né, que são dispositivos que no final não tem usuário e senha, não permite instalar um certificado, que a gente consegue fazer é basicamente autenticar o MAC, né, mas o MAC é facilmente clonável. Então, já teve ataque hacker utilizando dispositivos de IoT, ou seja, é uma preocupação de segurança em cima do dispositivo. Então, como é que o ClearPass pode ajudar nessa questão do profiling? Primeiro é identificar que dispositivo é esse, né? É uma câmera, é uma impressora, é um sensor. Se é uma câmera, eu vou jogar ele numa VLAN de câmera, ou vou aplicar uma regra de firewall que permita simplesmente o tráfego de vídeo e a gerência HTML da câmera, né? Então, se tiver, se alguém, vamos supor, tomar conta desse dispositivo, hackear esse dispositivo, o estrago vai ser mínimo, né? A gente teve lá, em outubro do ano passado, um caso muito interessante nos Estados Unidos, que os hackers tomaram conta de algumas câmeras, né, que estavam instaladas em vários clientes e daí geraram denial of service distribuído para as mídias sociais, quer dizer, Costa Oeste ficou fora. É um ataque muito difícil de conter. Exato. Então, a ideia, essa é uma forma, né, de você identificar e aplicar a regra daquele dispositivo. Voltando a uma impressora, então a regra é de impressão, ou uma VLAN de impressão. Mas eu também posso usar essa informação do profiling para aplicar mais segurança naquele dispositivo. Em vez de eu autenticar só um MAC address daquele dispositivo, eu agora vou fazer um profiling dele e ver se ele está coerente com o que foi no passado. Então, se alguém duplicar aquele MAC e autenticar a rede, eu vou ver que o profiling não bate. O profiling não bate, o ClearPass automaticamente isola aquele cara e envia um e-mail, gera um alarme para alguém para precisar tomar uma ação com aquele dispositivo. Você quer dizer assim, não adianta, por exemplo, alguém vem de fora, tira o cabo da impressora, coloca um notebook lá com o mesmo MAC address, não quer dizer que ele vai acessar a rede, né? Isso. Existe todo um monte de informações por trás que ele vai ter que bater e que nesse caso... O profiling, né, que aí é dificultar cada vez mais. Sim. E um outro ponto de IoT, assim, eu consigo com elementos que não são inteligentes, por exemplo, sensor de biometria de entrada do prédio, que não consigo colocar um usuário e senha para ele se autenticar na rede, mas eu consigo controlar o acesso também desse dispositivo. Né? A ideia é, através do profiling, claro, eu não consigo fazer uma autenticação de usuário certificado, vamos autenticar o MAC, mas só isso não é o suficiente.
Então a gente vai autenticar o MAC, validar o profiling desse dispositivo e no final, é um sensor de porta, então eu vou jogar ele numa vilã de sensor de porta, eu vou jogar uma regra de firewall que só permite um tráfego específico. Muito mais seguro do que a solução de Mesmo, MAC Authentication. isso, mesmo que se esse dispositivo for comprometido, alguém hackear esse cara, o estrago que ele vai fazer é mínimo. Sim. E seguindo aqui então, a gente comentou que a gente tinha 3 módulos adicionais no ClearPass. Vamos entrar aqui então no primeiro módulo aqui, que é o onboard. Isso, sempre lembrando, a gente tem um módulo de guest, ou visitante, um módulo de onboard e um módulo de on-guard. Tá? O do onboard, inclusive, eu tenho um dispositivo pessoal aqui. Enquanto a gente conversa, eu vou autenticar esse cara e a gente vai ver aqui uma série de serviços que ele triga para fazer esse processo automatizado. Tá? O módulo do onboard, então, basicamente a gente usa ele para fazer o BYOD. Ele, ele pode ser usado o BYOD, essa é a principal, digamos, posicionamento que é assim, aí automatizar esse processo do BYOD. Então eu sou um usuário da rede, mas eu também tenho meu dispositivo pessoal. Então quando eu me conecto, o mesmo usuário e senha, ele vai identificar, opa, esse dispositivo pessoal, me joga numa política, eu tenho que aceitar os termos de uso, e a partir daí automatiza uma instalação de um certificado aqui dentro. Né? Terminou esse processo, ele força uma desconexão, mas agora eu me conecto com um certificado. Então agora sim eu tenho acesso, seja à internet, seja sistema interno, depende da política da empresa. Mas enquanto eu não passar por esse processo, se eu apagar esse certificado, eu vou ter que passar por esse processo de novo, porque eu quero validar esse dispositivo. Amanhã ou depois a empresa quer bloquear o acesso desse dispositivo, ela revoga aquele certificado. Isso sem eu precisar pegar o dispositivo por dispositivo e levar até o pessoal de IT para instalar certificado, essas coisas. De novo, é automatizar esse processo. E aí você me perguntou se está muito ligado ao BYOD. Está ligado ao BYOD, mas não só para isso. A gente tem até clientes que usam de outra forma, né? Onde vendedores podem tirar o pedido num tablet, só que como é que eu vou ter que instalar para todos os vendedores? Então entrou um vendedor novo, eu mando um celular zero para ele, ou um tablet zero, ele conecta na rede com o usuário dele, faz o processo de onboard e já tem um certificado lá. Então amplio a segurança, para o acesso à rede. E diminui o overhead ali, a carga da equipe de TI De ter que fazer esse processo em todo o dispositivo. Né? A gente consegue ver então. Eu vou autenticar aqui. Vou autenticar aqui o dispositivo, ele vai gerar aí o certificado e a gente vai acompanhar aqui ele via profile, né? Vai ser identificado como um dispositivo que não é corporativo. Marca modelo aqui do dispositivo que ele está usando. Então aqui começou a primeira autenticação, se a gente for ver, ele já no profiling identificou aqui que é um iPhone, quem é o usuário, o AD corporativo, as regras que aplicou. Uma das regras é a regra de onboard redirect, que virou, claro, isso é uma infraestrutura Aruba, virou um parâmetro radius da Aruba, né? Mas poderia ser uma VLAN, um switch que joga num portal, poderia ser uma regra, uma CL qualquer. Tá? Então, eu vou fazer um filtro aqui até, acho que dá. Conectei na rede, ele me joga num portal. É a partir desse portal que você vai... Ele vai falar, tudo bem, você desconectou na rede, mas o acesso é restrito ainda porque é um dispositivo pessoal. Então aqui tem um portal onde ele vai perguntando os termos de uso, eu tenho que aceitar os termos de uso, ele pede para eu colocar seu usuário, o meu usuário e minha senha para iniciar esse processo do certificado para o meu dispositivo. Agora, uma vez feito tudo isso, certificado instalado, a partir daí passa a ser automático. O Wi-Fi está ligado, ele detecta a rede e se conecta, mas validando o dispositivo. Então ele está me pedindo aqui para instalar o meu certificado. Enquanto isso a gente vai vendo na tela aqui, eu vou até fazer um filtro. E aí esse certificado, obviamente, ele tem uma validade, né? Depende da política que a empresa colocar. Então ele está começando aqui o onboard, ele está falando que eu tenho que instalar, digitar um código. Agora ele vai instalar um profiling para usar esse certificado. A
gente ainda vai vendo que vai ter algumas autenticações aqui. E a unidade certificadora que gera e instala esses certificados é o próprio ClearPass. Pode ser o próprio ClearPass, se você tiver uma externa, você pode usar externa, mas o ClearPass mesmo ele é uma unidade certificadora. É uma relação de confiança somente entre o dispositivo e o ClearPass, então nem tem necessidade de você ter uma CA pública, ela pode ser privada mesmo. E cada passo, cada operação que vai fazer no dispositivo vai sendo logado. A gente vai vendo aqui as várias autenticações, né, que ele acaba fazendo em cada processo. No final ele vai terminar numa autenticação do certificado, a gente vai ver que vai ser um TLS. Está aqui a autenticação. Então, a primeira ele autenticou o usuário e senha, nessa aqui agora ele já fez uma autenticação TLS, quer dizer, ele autenticou o certificado desse dispositivo. Né? A regra que ele mandou foi outra agora, porque agora eu posso navegar, ele mandou uma regra de BYOD autorizado, na verdade. E aí, a qualquer momento, o administrador ele pode ir na console do ClearPass, revoga o certificado e o dispositivo não tem mais dispositivo não conecta mais. Fica bem simples também de gerenciar. De novo, é sempre automatizar esse processo. Né? Bom, então aí onboard. Agora a gente tem também o onguard. Correto. O OnGuard eu vou um pouquinho mais além agora. A credencial é válida, o certificado é válido, mas eu quero saber se a máquina está de acordo com a política da empresa. Se ele não tem uma aplicação que não é indevida aqui, se não está rodando um serviço indevido, se ele está com o Firewall habilitado e atualizado na versão XYZ, que é a versão corporativa do fabricante tal, se ele não está compartilhando o acesso, se ele não tem um USB aqui instalado copiando informação, e aí, identificando que está tudo certo, ele tem acesso à rede, não está tudo correto, eu jogo ele no portal, sempre mantendo uma comunicação com o usuário, dizendo, você precisa corrigir isso para você ter acesso à rede. E aí, nesse modo especificamente no onboard, entra a questão do agente. Né? Isso, a gente tem basicamente duas formas de fazer esse agente, ele pode ser, o que a gente chama de solúvel, que é dissolúvel, exato. Solúvel fica até... Mas assim, o usuário, no momento da autenticação, vai direcionar o cara para um browser, vai rodar um agente em modo Java, tudo ok, tem acesso à rede. Não estando ok, comunica com o usuário, dizendo, você precisa corrigir isso para ter acesso. Estando tudo certo, ele passa a ter acesso à rede. E tem o agente persistente, digamos assim, que fica instalado e rodando constantemente na máquina. Então ele não precisa passar por esse processo Java de redirecionamento, é simplesmente o ClearPass está aguardando a comunicação do agente, está de acordo com a política, tem acesso à rede, não está de acordo com a política, o próprio agente pode notificar. E uma grande vantagem até do agente persistente é a questão, se as condições mudarem, ele automaticamente vai detectar e te bloquear o acesso. Então, o usuário abriu uma aplicação, instalou uma aplicação que não deveria, colocou um storage USB, a gente detecta. Ele fica o tempo inteiro rodando. Inclusive, em alguns casos, ou na maioria até, ele pode tomar uma ação que é, eu posso ir lá e desabilitar o USB, ou eu vou lá e habilito o Firewall também. Então, ele pode auto-remediar. Não é só na conexão, né? Ele mantém o trabalho ali de ficar Se o usuário mudar as condições em qualquer momento, ele te bloqueia o acesso durante o uso. Num ambiente, num local crítico, isso é extremamente importante. Vai que o usuário habilita o USB e quer copiar algum arquivo. A gente está vendo esses ataques recentes de ransomware, né? Então, abriu uma aplicação que não deveria. Vazão de documentos aí indevidos. Que é exatamente isso, né? Você também se precaver. As credenciais do cara são válidas, mas ele pode estar mal intencionado, copiando informação. Então, depende da política que a empresa quer aplicar. O OnGuard te permite fazer isso de novo de forma automatizada. E aí a gente entra no nosso terceiro módulo aqui, que eu gosto bastante desse módulo aqui, dá para fazer várias coisas legais com ele, que é o controle do guest, do visitante. Isso, automatizar esse processo do visitante, né? E isso é bem importante porque o Marco Civil exige que a gente tenha esse controle, né, de quem acessou a rede, quando acessou, que IP pegou. Quer dizer, a gente tira aquela plaquinha que fica na parede, Wi-Fi, a senha e tal. Isso, você não sabe quem acessou, não sabe ninguém, né? Então, a ideia é individualizar esse acesso e você tem informação. Isso pode ser tanto visitante corporativo de uma empresa, como até um varejo, né, onde você quer dar acesso para os seus usuários, né?
A ideia é, o usuário só tem, eu, por exemplo, venho para uma reunião, me autentico, caio no portal lá, que eu vou ter que criar, identificar quem eu sou, vou receber um SMS com a senha, ok, agora eu tenho acesso por 2 horas. Ah, não, mas eu sou um prestador de serviço, vou ficar aqui um mês, vou ficar aqui uma semana. Então, naquele mesmo portal, preencho um formulário um pouquinho diferente, né, num outro link, Uma política. escolho um patrocinador, que é o cara que vai permitir ou não esse acesso. Essa pessoa recebe um e-mail com esse formulário que eu preenchi, a partir daí tem acesso. O cara E habilitando tem tudo que o acesso. visitante faz está logado lá no... O ClearPass está trabalhando no que a gente chama do AAA, né? Ele está fazendo todo o accounting disso. Isso. Né? É claro que a gente não está, como ele não faz parte do tráfego, ele não sabe onde o usuário está navegando, mas a gente tem outras formas de fazer isso, mas ele tem todo, quando se conectou, que IP pegou, quanto tempo, quanto de banda consumiu, tudo isso faz parte do accounting. Tá? E eu posso usar a solução de guest para outras plataformas, sem ser Aruba, né? Eu posso ter... A gente, nesse vídeo acabou não falando disso, mas assim, tudo que a gente fala aqui é uma solução totalmente multivendo, né? Tanto para diferentes fornecedores ou no acesso Wi-Fi ou acesso cabeado. Né? No acesso cabeado até é bem interessante, que a gente pode trabalhar, a maioria do suíte suporta isso, que assim, eu me conecto, ele está esperando uma autenticação 802.1x, usuário certificar. Ah, não ocorreu, ele tenta autenticar o meu Mac. Ah, não ocorreu, me joga no portal, e pode ser esse portal, que é esse formulário que é preenchido e me dá acesso por 2 horas. Então, tudo que a gente falou é válido, independente da forma de acesso. A gente vai ver na tela agora aí um exemplo aí do portal. Do portal da, isso é bem interessante. Isso é da para customização da porque página. muitas vezes o pessoal me pergunta assim, ah, putz, mas esse portal, se o teu desenvolvedor agora, não, ele é bem simples até. A gente vai pegar um exemplo aqui de um portal e ver o quão flexível ele é na verdade, tá? Então a gente vai ver uma página que foi criada para o usuário fazer o... Isso, primeiro, visitante antes de eu fazer o mostrar como é que é, eu cadastro vou mostrar o que é esse portal. Ele tem um formulário aqui, está pedindo o telefone, o nome, para mandar um SMS, um e-mail, né? E como é uma demo, isso aqui é bem interessante, ele permite aqui eu mudar o que a gente chama do skin. Tá? Então vou escolher um outro skin só para a gente ver o que é o skin exatamente. Esses são exemplos, né? Ou seja, Isso. a mesma página, só que com o mesmo formulário, né? Só que ele tem uma outra carinha. Então eu posso ter uma parte da minha rede que joga para um portal diferente do outro, ou se eu estou falando de um varejo, eu quero me comunicar com o meu usuário porque eu tenho uma promoção específica, ele vai cair num portal que tem outra carinha. É o mesmo formulário. Poderia ter um campo para validar o CPF do usuário? Para validar o dígito do CPF, inclusive. Vamos escolher um outro aqui, vou ver. Um outro exemplo aqui. Esse galeria, eu gosto desse aqui. Ele tem umas figuras dinâmicas. Então, de novo, é o mesmo formulário, né? Só que ele tem uma carinha um pouquinho diferente. Se eu tiver conhecimentos em termos de programação, HTML, eu posso até fazer customizações adicionais. Isso, ou nem precisa, eu vou mostrar um pouquinho até, deixa eu só voltar aqui pra gente. Mas a ideia é que ele seja totalmente... Se você conhecer HTML, você vai lá e escreve o código. Um código Java, você vai lá. A própria validação do CPF a gente faz por um código Java na página, né? Mas como é que... Eu vou pegar essa página agora e vou editar para você ver como é que o operador pode fazer. Então, claramente ele tem como é que é a página de registro, como é que é a página de recibo, qual que é as ações que vai tomar no NAS. E olha que interessante, ele tem aqui o skin, onde eu posso mudar o skin. A ideia não é deixar isso disponível para o usuário como na demo que a gente estava vendo, mas o próprio operador mudar esse skin. Né? Ou seja, aquela página era só uma demo, que você muda os skins para ver como a página fica. A página oficial, você criar, ela não vai permitir você ficar mudando. Claro, não é a ideia, mas você está vendo aqui que tem todo um cabeçalho HTML, se eu quiser colocar ele aqui, se eu quiser alterar. Agora, a pessoa que não tem conhecimento da HTML não precisa se preocupar que através da própria console skin, na verdade, então você pode fazer, você pode ter o seu grupo de marketing que criou a página, ou que criou o skin, e o operador só muda o skin, na verdade. Só pega as imagens ali, carrega. Bom, ele muda o skin e já vem tudo pronto. Define os campos. Ele mesmo pode definir, então vamos dar um exemplo aqui. Como é que eu habilito um campo? Eu vou ver, esse é o formulário que eu pedi para o usuário. Ah, mas eu quero habilitar um campo de sponsor agora, beleza. Então, eu insiro antes ou depois, eu habilito esse campo. Ah, eu quero criar um campo novo, eu venho aqui e posso criar esses campos. Então, ele é bem flexível. Aí, como a gente viu, a comunicação visual vai de acordo com cada empresa. Legal, facilita bastante aí a gestão do
visitante na rede. E aí, sempre lembrando que o Marco Civil exige esse controle. Né? E aí, quando a gente agrega tudo isso, basicamente esses módulos eles têm algum licenciamento adicional. Né? Esses módulos eles são opcionais São e são opcionais. licenciados por dispositivo. Ah, quantos visitantes eu vou ter por dia? Quantos certificados eu vou ter de BYOD? Quantas máquinas eu vou checar a postura? E aí eu adquiro as licenças adicionais com base na quantidade de dispositivos, E basicamente. aí eu cresço essa minha plataforma, minha infraestrutura do ClearPass. Você pode crescer os Policy Managers que a gente chama horizontalmente, né? Porque eu tenho redundância, eu tenho capacidade, mas eu posso ter também uma questão regional, onde eu tenho um escritório remoto, onde eu posso ter o próprio um ClearPass lá, e esses caras se agrupam num cluster, onde eu tenho uma única máquina, onde eu tenho a gerência centralizada e desse ponto eu crio todas as políticas que vão se fazer parte desse cluster. E aí a gente fecha aqui toda a questão de segurança de rede Exato. com o ClearPass. Perfeito. Leandro, mais uma vez, obrigado aí por trazer aí sua demo, as informações aqui Eu que pra agradeço gente. aí É isso participar. aí. Obrigado, Miller, Guilherme. a gente volta com mais Aruba. Obrigado, Falou, pessoal. pessoal.